Olá, estamos aqui no nosso terceiro vídeo do módulo 4 para falar dos desenvolvimentos. Vídeo este que é intitulado Como utilizar alusões ou citações no desenvolvimento? O desenvolvimento da sua dissertação argumentativa de vestibular, não é mesmo? Então, antes de começarmos e sermos breves, peço para você que, se você curte o nosso canal, curte os nossos vídeos, mostre isso aí nos vídeos, curtindo, inscrevendo-se no canal, ligando as notificações para receber as mensagens sobre novos vídeos, sobre lives e etc. Tá bom? E se você acha que nós podemos e devemos melhorar, comente, curta ou descurta, diga tudo e apoie-nos. Apoie-nos no primeiro link aí que temos na descrição. O doe quanto quiser, você pode doar qualquer quantia, dividir em vezes e etc, né? Ajude-nos a manter o canal e podemos nos dedicar ainda mais a isto, tá certo? Então, no vídeo de hoje, o que nós veremos, meus queridos e minhas queridas? No vídeo de hoje, neste vídeo, nós falaremos sobre os desenvolvimentos que utilizam alusões ou citações, por que eles são utilizados, não é, em grande medida, né, são bastante utilizados aí nas dissertações argumentativas, e que tipos de alusões você pode fazer, né? Alusões ou citações. Quando eu digo alusões ou citações, porque aludir a alguma coisa é fazer referência a algo. Então, quando você cita algo, você está fazendo alusão. Mas citar, às vezes, é muito confundido apenas com aquela citação entre aspas, sendo que existem as citações indiretas, que não são entre aspas, que são da ideia em geral. E você já viu e já está vendo, né, conosco, no primeiro vídeo deste módulo, nós falamos sobre a diferença, sobre como que é feita a citação entre aspas, direta, e a citação indireta, que é mais sobre a ideia genérica, uma paráfrase. Você escreve com as tuas ou com as suas palavras aquilo a que você se refere, né? Um pensamento, alguma frase que você não lembra de cor, de um pensador, de um artista, de um filósofo e etc. E eu desafio você a buscar aí nos textos nota 1000, nos textos nota máxima dos vestibulares, você verá que são pouquíssimos os que utilizam das citações ou das alusões entre aspas, porque realmente é difícil você se lembrar ipsis literis, letra por letra, de um pensamento. Claro que temos aquelas frases prontas, frases feitas, né, que são os chamados aforismos, ou alguns dizem aforismas, que são estes... o homem é o lobo do homem, né? Frases que são de fácil entendimento e de fácil memorização. Então as pessoas têm essas frases coringas, mas nem sempre isso basta e nem sempre isso é complexo o suficiente ou demonstra conhecimento suficiente. Pode até ser uma armadilha que fica meio descontextualizado no seu texto, você achar que é só decorar isso e jogar no seu texto. Nós falamos lá no primeiro módulo, né, no nosso curso de redação, sobre como adquirir o vocabulário dissertativo e como fazer uma coleção de pensamentos, ideias, etc., que você possa articular com o seu texto. Isso é muito importante para fazer esse tipo de argumentação. Por quê? Porque qual que é o valor de fazer alusões e citações nos seus textos? Aludir a algo. Aludir a alguma coisa, algum pensamento, nós já vamos ver quais são os tipos de alusões que você pode fazer. Isso mostra repertório, mostra conhecimento para o leitor e, no caso, para o seu avaliador do vestibular, não é? Nós vimos, quando vimos as propostas de redação, lá no módulo 2, né, do curso, que isso é um critério que está em todos os grandes vestibulares. Você precisa extrapolar, você precisa ir além daquilo que o texto de apoio ou o texto motivador traz para você. Então não basta só ficar a repetir e a falar sobre aquilo que eles trouxeram na proposta. Não, você deve mostrar uma capacidade de interpretação
do mundo, dos conhecimentos que você adquiriu nos seus anos de escola, daquilo que você lê, ouve, vê no seu dia a dia, né, como pessoa, como cidadão ou cidadã, e relacionar isso com um tema que geralmente tem portas abertas para relacionar com a sua vida, com a sua realidade, não é mesmo? Então isso dá uma sustentação argumentativa para a tua opinião. Então você expressa uma determinada opinião sobre um assunto, você marcou lá na sua introdução, diz quais são os tópicos de que vai tratar. Quando você vai falar sobre a opinião para determinado tópico, trazer uma alusão, seja do tipo que for essa alusão, dá sustentação, mostra que não é só a tua opinião, sua opinião que está sendo falada, que está sendo dita ali, mas que aquilo tem relação com obras, frases, produções culturais, períodos históricos, escolas literárias, etc., que validam e deixam um valor de verdade maior, ou seja, aquilo não é só da tua cabeça, aquilo existe no mundo, outras pessoas falam, aquilo já moldou o pensamento de uma época e etc. É isso que mostra, dá esse repertório, conhecimento, traz algo a mais do que apenas os textos motivadores te deram e dá base argumentativa para a tua opinião. Demonstra essa capacidade de interpretar, relacionar o seu conhecimento que você tem ao longo da sua vida, acumulado e etc. E que ele não é só um conhecimento decorado, você consegue relacionar isto com o seu dia a dia e com os temas, no caso aí situações, problemas, temas mais filosóficos e etc. Quais são os principais tipos de alusões que se pode fazer, não é? Num desenvolvimento. Eu vou jogar na tela para vocês o resuminho, que aí fica fácil, você vai lendo, você pode pausar isso depois e olhar e falar assim, qual dessas eu tenho usado, qual dessas eu posso começar a usar mais e etc. Deixa eu jogar aqui na tela para você e falar um pouquinho de cada uma delas. Olha só. A alusão filosófico-sociológica. Esse tipo de alusão ou citação é muito utilizado, talvez o que é mais utilizado, que mais demonstra conhecimento sobre aquilo, né? Mais extrapola de uma forma embasada, ou que tem muita relação, uma relação quase que natural, né? Não é natural, é cultural, mas quase natural de pensar e falar sobre um assunto. Poxa, filosofia, sociologia, estamos pensando na sociedade, estamos pensando filosoficamente sobre o que é que estamos a fazer aqui neste mundo, né? O que seria isso? Seria trazer grandes pensadores e pensadoras para o teu texto, seja do ramo sociológico, seja do ramo filosófico. Então, são estes textos, estes parágrafos que citam para desenvolver a opinião, citam aí Descartes, né, Descartes, citam Platão, citam Aristóteles, citam Schopenhauer, Nietzsche, citam Emile Durkheim, sociólogo, não é? Citam vários outros, aliás, eu tenho exemplos aí para você, um que cita um sociólogo muito interessante. Não vou ficar me delongando muito aqui, porque já já a gente mostra um exemplo. Grandes personalidades. O que seriam grandes personalidades? Seriam pessoas que já foram aí consagradas, né, pelo tempo. Não pense que o youtuber do momento, que a blogueirinha da hora é uma grande personalidade. Pode ser para você, no seu mundo, etc., não é? E no nosso mundo de hoje, até uma pessoa que tem grande influência, mas não é uma grande personalidade para um texto dissertativo argumentativo de vestibular. Busque aqueles que são pessoas ou autoridades ou líderes consagrados no tempo, não é? Já não resta dúvidas, já não dá mais para cancelar muito essa pessoa, para usar um termo de hoje em dia, né? Então são líderes em geral, por exemplo, Martin Luther King, né? Um líder, Gandhi, um líder, né? Esses têm relações com causas do racismo, líderes religiosos podem ser também utilizados aí, sei lá, papas, o bispo da igreja, etc. Políticos, a galera aí da direita gosta muito do Winston Churchill, não é? Gostam também os da esquerda, sei lá, do Stalin, etc. Margaret Thatcher, vou alegrar o pessoal do viés direitista hoje. Não é? Grandes autoras, grandes autores, como, por exemplo, José Saramago, como
O que eu posso pensar aqui? Clarice Lispector, que é muito citada, né? Eu tô rindo porque tem muita coisa que circula na internet que não é desses grandes autores e autoras, mas o pessoal coloca o nome deles lá. Olha o valor que tem, né? Essa assinatura de uma grande personalidade. Parece que tem mais valor de verdade só por estar com o nome dela ali. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Artistas em geral consagrados pelo tempo, grandes músicos, grandes diretores de cinema, grandes artistas como, sei lá, Leonardo da Vinci, Rafael Michelangelo. Qual que é a diferença entre citar grandes personalidades e citar o que eu coloquei ali embaixo, que são as obras artísticas, né? Literárias, cinematográficas, musicais, com relação aos artistas? Uma coisa é você citar uma frase ou um pensamento que o José Saramago disse, ou colocou, ou Clarice Lispector falou, a Raquel de Queiroz, etc., que é um pensamento da pessoa, não é? Do grande autor, e não da obra ou de uma personagem ou de um livro. Citar a obra artística, citar ensaio sobre a cegueira do José Saramago é diferente. Você não está citando uma coisa que ele falou como José Saramago, mas algo que está no fio da obra, não é? É o contexto da obra literária ali, ou de uma obra cinematográfica, um filme determinado de um diretor ou diretora determinada, certo? É isso que vale quando você cita uma obra artística, mostra que você tem interpretação sobre aquilo que você consome no dia a dia, como obras artísticas, e o seu pensamento no seu texto. Voltando aí um ponto, as autoridades. Autoridades são aqueles que têm uma relação direta e uma relação de realmente ter vivido e saber sobre aquele determinado assunto. Eles falam com propriedade sobre aquilo. Pode ser o jurista, pode ser ainda também o político, o mesmo artistas, etc., ocupantes de cargos, né? Determinados cargos, como o Procurador-Geral da República, etc., vai falar sobre investigação de corrupção. Ele é uma autoridade nesse assunto, é diferente do Zé da Couve falar sobre isso. Aí é uma opinião de bar, né? E mesmo pessoas comuns. Você falou que o Zé da Couve não pode? Tá, eu gosto de falar de pessoa comum. Pessoas comuns que tiveram uma relação muito forte com algo determinado, que está ali, que é um relato sobre alguma coisa. Né? Vamos supor que você esteja aí com um texto para falar sobre legalização ou não do processo de aborto, não é? Mulheres que passaram pelo processo de aborto, pessoas comuns, não tão comuns assim, porque passaram por isso, que as torna autoridades no assunto. O depoimento de uma delas, que pode estar em um texto de apoio, tem um valor maior, um valor de autoridade, certo? Ela sabe do que ela está falando porque ela viveu na pele, ela foi até uma clínica clandestina ou não, e etc. Tá bem? Então, isso quer dizer assim, uma pessoa comum, ou seja, uma pessoa que não ocupa um cargo, que não é um jurista, que não tem uma formação sobre o assunto, a formação dela é da vivência daquilo, ela pode falar, ela vai ser considerada com um valor de verdade maior. As obras artísticas já falamos, e períodos ou acontecimentos históricos, escolas literárias, é aquilo de citar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, citar o classicismo grego, não é? Os ideais do classicismo grego, o positivismo, etc. Então, uma escola literária, uma escola filosófica, algo que manteve-se aí em um período da história. Tudo isso pode ser articulado nos seus parágrafos de desenvolvimento. E são muito interessantes e trazem essa ideia do maior conhecimento sobre o assunto, não é verdade? Para que você dê um embasamento maior e dê valor de verdade para o seu argumento, para a sua opinião que está sendo defendida no texto. Não basta só jogar essas ideias ali. Tem que ter relação, tem que mostrar a interpretação e a relação com o argumento, com o tópico de argumento que está sendo desenvolvido naquele parágrafo em específico. Os exemplos são muitos e vários porque é o tipo de desenvolvimento que é mais utilizado, porque cumpre muitos requisitos, porque tem todo esse valor que nós já falamos. Eu vou trazer para você aqui três pequenos exemplinhos que mostram uma certa variedade aí de desenvolvimentos com alusão, aí, com citação.
Mas você pode procurar isso em textos nota 1000, em textos nota máxima, que você vai ver uma infinidade de formas de fazer e de formas de relacionar, mostrando sempre que está sempre relacionado com o tópico que está sendo desenvolvido no seu texto que foi planejado, que foi traçado e apontado lá no parágrafo da introdução, fez já um desenvolvimento, está fazendo outro desenvolvimento do outro tópico. Tem que deixar claro que esse pensamento, que esse período histórico, que essa autoridade, que essa fala de determinada personagem de uma obra literária tem relação e embasa, mostra que é verdade aquilo que você está dizendo. Vamos ver os exemplos para terminar, mas olha só. Primeiro exemplo, não é? Eu gosto desse exemplo aqui porque mostra que é algo que não precisa ser muito erudito, não é? Tem que ser uma coisa muito importante do século passado, Enio, para eu poder colocar no meu texto. Não! Olha aqui que o Lucas Phelps, no Enem 2018, sobre manipulação de dados dos usuários de internet, etc., escreveu neste parágrafo de desenvolvimento dele. Ele está lá falando que uma questão muito importante é essa manipulação, essa forma de restringir e moldar os comportamentos das pessoas, certo? E aí ele vai dizer, ele abre o parágrafo fazendo uma alusão, ele faz duas alusões nesse parágrafo, que é muito interessante. A primeira é um episódio da série televisiva, não é? Série televisiva, eu não sei, mas é série de streaming, né? Black Mirror. Aí ele põe, por exemplo, ou seja, um exemplo disso que eu estou falando. Um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Então ele indica lá na introdução dele que a manipulação gera uma passividade dos usuários, aumenta a passividade dos usuários. Ele relacionou aqui com a série televisiva Black Mirror e para dar mais força ainda, isso pode ser feito no mesmo parágrafo, duas alusões. Paralelamente, olha a conjunção aí que mostra algo que acontece ao mesmo tempo, dando uma costura boa para o texto. Esse é o objetivo da indústria cultural. Para os pensadores da escola de Frankfurt, pega uma escola filosófica, sociológica, que é a escola de Frankfurt, que diziam produzir conteúdos, vê que não está entre aspas, ou seja, é a ideia geral nas palavras do Lucas Phelps, que seria difícil trazer uma citação direta aqui. Produzir conteúdos a partir do padrão do gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. É o objetivo da indústria cultural. Vamos ver o outro exemplo, outra forma de fazer esse caso aqui com uma citação direta. É muito mais difícil encontrar exemplos de citações diretas assim. Hoje em dia, esse é do Enem de 2019, né, da Letícia Slavia, que falava o Enem 2019 sobre acesso ao cinema. Então ela já tinha desenvolvido um tópico e tal, e aqui ela fala sobre a importância o outro tópico é a importância da escola, a importância de educar para o consumo do cinema e para o acesso ao cinema. Além disso, ela começa fazendo a ligação, alude-se, a alusão, ao pensamento do intelectual Paulo Freire, educador, pedagogo Paulo Freire, uma autoridade no assunto, concorde ou não você com ele, ao evidenciar que, entre aspas, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E aí ela vai defender o tópico que ela tinha colocado, que é o estímulo nas escolas ao acesso dos jovens ao cinema. Não vou ler todo esse desenvolvimento, porque ela coloca isso, né? Os jovens que não conhecem, né, os seus direitos ao lazer e etc., podem ter uma entrada neste mundo e isso pode ser democratizado a partir da escola, se ela trabalhar, não é? O cinema e dar esse acesso, ela pode democratizar esse acesso ao cinema. A desculpa não era este, deixa-me ver aqui, isto é este exemplo aqui, ó, do Marcos Vinícius, do Enem 2017, sobre educação para surdos, não é? Sobre esse viés, né, o viés que ele está dizendo é o seguinte, ele enumerou como tópicos de desenvolvimento dele a ação do Estado para melhorar a educação para os surdos e
o preconceito social, a discriminação social, que é algo da sociedade, né, comum da sociedade, em relação aos surdos e às pessoas aí diferentes. Então pode-se apontar como um empecilho à implementação desse direito, reconhecido por mecanismos legais, a discriminação enraizada em parte da sociedade. Ele está retomando o tópico, inclusive dos próprios responsáveis por essas pessoas com limitação. E aí ele traz uma explicação de um sociólogo interessante e que tem relação com isso. Isso pode ser explicado segundo o sociólogo Talcott Parsons, o qual diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas, o que legitima a ideia de que o preconceito por parte de muitos pais dificulta o acesso à educação pelos surdos. Seria um preconceito do próprio pai, da própria mãe, da própria família em relação à pessoa surda em casa, né? De repente um medo aí de levar a pessoa para a escola, o sofrimento que isso pode causar, várias raízes, isso pode ser discutido em outro texto, em outro momento. Mas viram como isso tem que ser feito e pode ser feito? Pega a alusão, pega esses pensamentos, isso que você fez a sua coleção, que você trabalhou ao longo do tempo, que você anotou e foi decorando de tanto utilizar a partir daquilo que você estuda na escola, de que você lê como trabalhos e conteúdos e livros e leituras e vê como extra, né? O Black Mirror, por exemplo. O professor de redação de repente pode te indicar isso e você vai ver em casa, vai ler, vai consumir, né, produtos culturais que é do teu agrado, e isso pode também ser relacionado. Então tudo isso está interligado, meus queridos e minhas queridas. Fazer essa relação com o tópico que está sendo desenvolvido para mostrar a sua interpretação do texto, cumprir todos aqueles requisitos e dar força para o teu desenvolvimento. É assim que se usa uma alusão como desenvolvimento. O que nós vimos então neste vídeo? Falamos sobre esses desenvolvimentos que são feitos com alusões ou citações, não é? E falamos por que eles são tão utilizados, essa valorização que dá para o texto, e vimos os tipos dessas principais alusões que podem ser feitas, dando alguns exemplos para vocês, não é? Um exercício que eu quero que você faça é, tenta utilizar numa redação que você vai escrever ou que você já escreveu, um desenvolvimento desse tipo, com algum dos tipos de alusões que nós falamos, certo? Mas que você busque como referência e como um arquivo aquilo que você está vendo em aula, está sendo estudado nas suas aulas, por exemplo, de literatura, de história, de sociologia, de filosofia. Então, o que eu posso relacionar? Eu estou estudando aqui Revolução Industrial. Será que eu posso escrever um parágrafo sobre um determinado tema de redação, ou sobre essa redação que a professora passou, em que eu uso, né, em que eu descrevo esses ideais da Revolução Industrial, o que aconteceu com a Revolução Industrial e o que está sendo pedido no tema? É esse exercício que eu quero que você faça para tentar despertar isto em você, tá bem? Se você gostou do nosso vídeo, ou se você não gostou, curta ou descurta. Se você gosta do canal, gosta dos vídeos em geral, inscreva-se para receber as notificações, né? Ligue aí as notificações e pode também apoiar-nos nesta empreitada clicando aí no link do Doe Quanto Quiser e fazendo a doação que você achar que pode fazer, tá bem? No próximo vídeo nós falamos sobre as alusões ou as citações, que é de um determinado tipo específico que fica no topo da pirâmide argumentativa, que é o desenvolvimento com dados científicos, tá bem? Nos vemos neste próximo vídeo, então, ou nos vemos em algum outro vídeo que temos aí no canal, em todos estes módulos, né, que você vai clicar e vai ver e vai aproveitar. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.